Será que você sabe o que é essencial para a sua vida? O que é essencial para você focar em desenvolver, aprimorar e evoluir esse ano? Será que quando você fez o seu planejamento anual, você parou para pensar, poxa, o que será que é importante realmente para mim? Esse vídeo é muito mais uma provocação a você e ao seu planejamento do que um conselho, tá? E ele surgiu a partir da leitura do livro Essencialismo. Eu sou Stephanie Santos, a sua conselheira pessoal e profissional favorita, e no vídeo de hoje, além de provocar, eu vou trazer também a minha experiência, né? Como esse livro me provocou a rever o que eu estava pensando para esse ano. E aí, trazendo um pouco para você, normalmente a gente, acho que qualquer cultura ou qualquer lugar do mundo, a gente tem esse hábito de virar o ano e parar para planejar ou pensar em sonhos, em desejos que queremos realizar. Pelo menos as pessoas que têm o privilégio de poder se preocupar com isso e não se preocupar com outras coisas, como alguns lugares do mundo a gente sabe que, por contextos, né, locais e políticos, estão passando por situações que, enfim, que as privam de sonhar, muitas vezes, que as fazem pensar simplesmente em como é que eu vou conseguir sobreviver. Mas a gente que tem o privilégio de pensar em como planejar a realização dos nossos sonhos, será que a gente está fazendo esse planejamento, colocando como foco, como núcleo da nossa reflexão, que realmente é essencial para a gente? Ou a gente está considerando o que o outro diz que a gente deveria fazer? Em Essencialismo, o Greg, o autor do livro, ele fala para a gente essa questão de vivermos em uma sociedade que o tempo todo está tentando nos puxar para a produtividade. A gente tem uma leva aí de 10 ou até um pouco mais de 10 anos, onde muito se fala em minimalismo e também tem aquele conteúdo que é mais voltado para produtividade performática, né? Como eu posso praticar todos os esportes possíveis, me casar, ter um relacionamento maravilhoso, participar da vida dos meus filhos, sair, curtir a vida e fazer tudo isso com as mesmas 24 horas que eu tenho equivalentes a tantas outras. E o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que ninguém é igual. Nenhum de nós tem a mesma rotina do outro. Nenhum de nós temos exatamente os mesmos valores, valorizamos, né, as mesmas coisas que o outro. A gente pode ter muita coisa em comum, a gente pode fazer parte da mesma nação, da mesma cultura, mas ainda assim a gente se diferencia. Irmãos gêmeos se diferenciam. Imagina a gente, né, que nascido de diferentes famílias, em diferentes berços. E cada um de nós temos o sentimento, ou deveríamos ter pelo menos a noção, do que realmente importa pra gente. E isso deveria ser o nosso foco. Tá? Então, tá tudo bem você querer ir do 1 ao 1.000.000. Tá tudo bem você querer botar o shape, né, como dizem por aí, nesse ano. Tá tudo bem. Mas será que é realmente isso que você quer sustentar ao longo da sua vida? Será que sendo quem você é, com as demandas que você tem hoje, com o que você deseja realmente realizar a médio e longo prazo, é esse o objetivo que vai te impulsionar? Ou você está fazendo isso porque, através do alcance desse objetivo ou da tentativa, né, de alcançá-lo, você vai performar uma imagem, um papel para a sociedade, para as outras pessoas, para os seus colegas de trabalho? Então a gente precisa, a provocação que eu quero fazer aqui para você é que a gente precisa se olhar. A gente precisa conseguir avaliar a nossa vida. Como eu falei antes, está tudo bem você querer botar o shape, está tudo bem você querer ir do 1 ao 1.000.000, está tudo bem você querer virar triatleta.
Tá tudo bem você querer virar nômade digital. Mas por que você quer isso? Você quer isso porque isso é importante para você, porque você está vendo nesse processo, nessa conquista, um benefício para a tua vida? Ou você está fazendo isso, mais uma vez reforçando, para a imagem que você almeja criar no imaginário das outras pessoas? Porque, sinceramente, se você está fazendo isso por essa ideia do que você quer projetar no outro, isso é perda de tempo. E logo ali na frente você vai se arrepender. E vai ir para esse campo do eu não sou suficiente, eu não consigo alcançar o que eu quero, porque o que você colocou no centro do seu planejamento, da sua vida, como eu posso falar, do depósito dos seus recursos de tempo financeiro, de saúde mental, física e emocional, é algo que não é substancial para você. É algo que pode ser importante para outra pessoa, que te disse que quer alcançar aquilo e que você achou interessante e de repente quer se sentir pertencente àquela turma desse outro alguém. Mas será que você realmente, genuinamente, precisa fazer isso para se sentir pertencente à sua família, ao seu grupo de colegas de trabalho, aos seus amigos de longa data que são pessoas diferentes e que terão escolhas e desejos diferentes dos seus e tá tudo bem? Será que você precisa? Então esse vídeo é uma provocação. E aí, como eu falei, né, que ia compartilhar um pouco da minha experiência, eu terminei o ano passado querendo fazer muita coisa. Tá? E aí, quando eu peguei esse livro aqui, eu peguei para ler no contexto de produzir o conteúdo da minha newsletter mensal que eu lanço no LinkedIn. E essa newsletter vai sair agora em fevereiro. Então, à medida que eu fui lendo, eu fui percebendo que o que eu estava me comprometendo a entregar ao longo do ano era insustentável. E o que eu queria com esse projeto não era algo para ser de um mês, nem de um ano. Eu iniciei esse projeto de produção de conteúdo, eu retomei, na verdade, mirando médio e longo prazo 5, 10 anos, para um objetivo que eu tenho, que eu acho que eu vou alcançar ali nos 10. E que eu preciso começar hoje se eu estou mirando nos 10. Não dá para esperar daqui a 10 anos para começar algo, tá? Só que ia ser insustentável com a rotina que eu tenho hoje. Eu sou uma pessoa que tem um compromisso com a empresa, então eu trabalho ali formalmente 40 horas semanais, que por mais que tenha suas flexibilidades, ainda assim eu tenho esse compromisso. E não só por conta desse compromisso, mas com minhas horas de sono, com querer, e isso é muito importante para mim hoje, tá? Querer estar com a minha família, com os meus amigos, não dá para eu ficar full time dentro da minha casa, num escritório, produzindo conteúdo, fazendo várias coisas sem viver. Até porque o que eu tenho aprendido, é que experimentar a vida, degustar, viajar, socializar, também é um meio para o meu aprendizado. E eu preciso disso. De nada adianta eu ler sobre relacionamento se eu não me relaciono. É na relação que eu vou pôr em prática aquilo ali, daquela leitura, daquele vídeo. De nada adianta eu ler sobre finanças se na hora que eu tenho esse momento, né, de e aí, vou gastar meu dinheiro, colocar meu dinheiro onde? Eu não me permito experienciar. De nada adianta eu ter feito uma reserva financeira ou me organizado para poder ter certa folga e poder viver, desfrutar da vida se eu não me dou permissão para desfrutar. Então, de nada adianta eu vir aqui para você produzir conteúdo falando sobre você cuidar da sua saúde mental, sua saúde emocional, se eu não estou cuidando da minha. Se eu não estou desenvolvendo e mantendo a rotina que é sustentável a médio e longo prazo para mim, eu estaria sendo incoerente. E incoerência a gente sente o cheirinho à distância, né? Ou pelo menos deveria. Então, o conselho
E aí eu disse que não ia ter dica, né? Eu disse que ia ser muito mais provocação esse vídeo. Mas, de qualquer forma, o conselho que eu posso dar para você é, nesse momento que está saindo esse vídeo, a gente ainda está em fevereiro de 2026. Ainda dá muito tempo para você parar e o que estava em desenvolvimento e revisar esse cronograma. Perceber como é que foi até aqui e colocar isso em prática. Perceber se está sendo sustentável, está sendo saudável, se você se vê com essa rotina daqui a 2 anos, 3 anos, independente do que seja, tá? Avalie. Avalie se você fez isso por você, colocando o que é essencial para você como central, ou, mais uma vez, pela imagem que você quer vender para os outros. Avalie. E eu vou deixar no primeiro comentário fixado nesse vídeo, vai ter o link, 2 links na verdade. Um é um link de um artigo que te explica como a ferramenta, a Roda da Vida, que é uma ferramenta muito boa, ela funciona. Minha dica é leia primeiro esse artigo, entenda todo o funcionamento, né, como utilizar e quais insights tirar dela. E o segundo link é uma aplicação web, onde você vai poder entrar e preencher a sua roda da vida de forma autônoma. Você vai lá, vai refletir sobre os 12 aspectos que aparece para você preencher, vai preencher e vai ter meio que um raio-x do seu momento atual de vida, olhando para 12 setores da sua vida. E a minha dica é, olhando essa roda, veja se o que você planejou realmente deveria ser o centro do planejamento e do alcance de objetivos do seu ano. É quase certo de que você vai repensar os seus planos. Obrigada por você que chegou até aqui. Fica como pedido, né, uma sugestão, deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima.